E aí galera, nono ano, vamos lá, mais uma aula de ciências. Galera, hoje vamos aí corrigir a discussão em grupo. Na verdade é uma discussão, pessoal mesmo, não é em grupo não. Nós não estamos podendo nos agrupar ainda. Lembrando que o nosso assunto da última aula está sendo, ainda nesta aula também, ligação covalente. Aquela ligação em que há o compartilhamento de elétrons da última camada em pares. Nós vimos na última aula, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro e a água, formando moléculas, compartilhando através da regra do octeto, na última camada, sendo ela a única com 2 elétrons, que é o caso do hidrogênio aqui, e dos demais outros, com 8 elétrons na última camada. É válido observar, no caso desses compartilhamentos, nós temos 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E se formos tomar para esse lado aqui também, teremos também 8. Certo? Então, aqui é o compartilhamento de pares. Então, nesse caso do oxigênio, 2 pares. E foi solicitado para vocês, no caso do nitrogênio também, bem interessante o nitrogênio, são 3 pares. Certo? Ligações triplas, simples, porém triplas. Então, galera, foi pedido, solicitado a vocês que nessa aula, ao final da aula passada, vocês fizessem essa resoluçãozinha aqui, essa atividadezinha, juntamente com outras 3 lá no final do capítulo. Então, após ler o item 4, consultar a tabela periódica e procurar nelas elementos flúor, bromo, enxofre, fósforo. Qual é o gás nobre cujo número de elétrons é mais próximo do de cada um deles? Quantos elétrons cada um desses elementos deve compartilhar numa ligação covalente para atingir a estabilidade? Qual seria a fórmula da molécula resultante da combinação de cada um desses elementos com o hidrogênio? Apresentar as conclusões e tal. Então vamos lá, partir aqui para a análise, comparando aí essa questão da formulação, pessoal, estou dispensando, vamos ver aqui as comparações. Deixa eu abrir aqui a tabela periódica. Então, a tabela periódica aberta. Vamos começar com o flúor. O flúor, ele tem um número atômico 9. Flúor, número atômico 9. Então ele se aproxima mais de quem? Se aproxima mais do neônio, está logo aqui do lado dele. Então aqui eu tenho um 9, aqui eu tenho um 10. Então para que ele seja estável, o que acontece? Ele vai ter que compartilhar com outra molécula um par de elétrons. Ok? Então ele vai compartilhar um elétron com outro átomo, compartilhando ambos assim um par de elétrons. O bromo, por sua vez, que está logo aqui abaixo, ele está indicando 35, O mais próximo dele aqui, o criptônio, que é 36. Então, como falta um, ele vai compartilhar também um par, Vou compartilhar um elétron dele com um elétron do outro, Então, formando assim um par. O próximo que nós temos é o enxofre. O enxofre aqui é 16, Mais próximo dele aqui, o argônio. Então, 16 para 18, 2, Então, ele vai compartilhar 2 elétrons, é isso? Formando assim 2 pares compartilhados. E por último, nós temos o fósforo, 15. Mais próximo dele também é o argônio, que é 18. Sendo assim, 3 elétrons serão compartilhados. Beleza? Então, foi passado para vocês também algumas questões do livro. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Questão 22 aí foi passada A, B, C, D. Foi? Então, consulte na tabela periódica os números atômicos dos seguintes elementos e localize o gás nobre
mais próximo de cada um. Com base nessas informações, responda quantas ligações covalentes cada um deles deve estabelecer. Então, flúor, cloro, bromo e oxigênio, né? Vamos lá então para a tabela periódica. Tabela periódica. Vamos lá, está aqui. Então, o primeiro elemento é o flúor, né? Nós vimos na aula anterior, na correção anterior, né? O flúor. Ele se aproxima mais do neônio e ele, por estar somente um elétron de diferença, ele vai precisar somente de uma ligação. Certo? O número atômico dele é 9, né? Então vamos lá. Então o flúor, o número atômico dele, o Z, né? É 9. E ele vai precisar, quem está próximo dele aqui é o neônio, né? O número atômico do neônio é 10. E ele vai ter somente uma ligação simples. Certo? Somente uma ligação simples. Isso aqui no item A da questão 22, certo? Nós temos também o elemento cloro, né? O cloro, nós temos o número atômico dele 17. Então, o cloro tem o Z 17. Ele se aproxima mais de quem? Do argônio, que tem o número atômico 18. Também, ó, por ele estar somente a um elétron, ele vai ter somente uma ligação também. Tá? Somente uma ligação simples, né? Certo? Então, o cloro, ele se aproxima mais do argônio, uma diferença de um elétron somente, então, e ele vai ter apenas uma ligação simples. O outro elemento é o bromo, né, da questão aqui. Então, o bromo, ele tem um número atômico de 35. Quem mais se aproxima dele, qual se aproxima dele aqui é o criptônio, né? E o criptônio tem um número atômico de 36, né? Também, galera, com a diferença de um elétron somente, então vai ser uma ligação simples também. Certo? Eles vão compartilhar apenas um par de elétrons. Um outro, né, elemento é o oxigênio. O oxigênio ele tem 8, né, o número atômico dele é 8. Então, o oxigênio, o número atômico é 8. Quem mais se aproxima dele, ele se aproxima mais do neônio. Neônio que tem um número atômico 10. Né? Então, ele tem 8. Certo? Então, a diferença ali são 10. Né? 2, diferença de 2, perdão. Então, ele vai precisar de duas ligações simples. Valeu, galera? Vamos para a próxima agora. Vamos lá, galera, para a questão 23, né? Consulte os dados necessários e tal. A seguir, escreva a distribuição eletrônica nas camadas para os elementos. Então, vamos pesquisar os mesmos elementos, né? Lembrando que as camadas K, L, M, N, O, P já foram vistas nas aulas recentes, né? Então, vamos lá fazer a pesquisa aqui na tabela periódica dos elementos sugeridos. Agora, o flúor, nós observamos que o número atômico dele é 9. Então, se ele é 9, o número atômico, quer dizer o quê? Que ele vai ter duas camadas. Vai ter a camada K e vai ter a camada L. Na camada K, ele vai ter 2 elétrons, né? Que é o que ela suporta. Na camada L, ela suporta até 8, né? Então, nesse caso, se fosse 10, né, caberiam os 8 elétrons aí na última camada. Então, como são somente 9 o número atômico, então seria 7 na última camada. Isso para o flúor, certo? A distribuição eletrônica do elemento flúor. 2 elétrons na primeira camada, 7 elétrons na segunda camada. Vamos lá para o cloro, né? O cloro nós temos ali, ó, 17. Certo? Então, o cloro, ele teria 2 na primeira camada, ele teria 8, né, na segunda camada. 8.
Então já fazem 10, né? Faltam apenas 7. Então na camada M ele teria 7. Certo? Então a distribuição seria assim: 2, 8, 7. O próximo elemento é o bromo, né? O bromo é maior, então eu vou gerar mais espaço aqui para ele. Aqui ele, ó, 35. Certo? O número atômico dele é 35. Então quer dizer que ele vai ter a camada K, camada L, camada M e provavelmente camada N, né? Acho que não chega na O, não. Então a camada K, isso aqui é do bromo, viu, galera? É o bromo que tem um número atômico 35. Então tem que distribuir esses 35 elétrons nas camadas, né? Aqui no máximo é 2, aqui no máximo são 8, aqui no máximo são 18. Então aqui nós já temos quanto? Já temos 28. 28 para 35, 7, né? Então na última camada, 7 elétrons. E o último elemento é o oxigênio. O oxigênio está ali, ó, é o 8, né? Então para o oxigênio, que tem um número atômico 8, ficaria o quê? Vou fazer um divisório aqui. O K é 2, né? E o L seria quanto? O L seria 6, certo? Então o K valendo 2 e o L valendo 6 elétrons na última camada. Beleza? Essa aqui foi a questão número 23. Vamos lá para a 24. Tá, 24. Analise o número de elétrons na camada de valência de cada um dos elementos da questão anterior e preveja quantas ligações covalentes cada um deles deve estabelecer, né? Sua previsão está de acordo com a resposta que você deu na questão 22, então quer dizer que tem uma ligação, né, com essa questão 22 que nós já fizemos. Então os elementos aqui devem ser observados a camada de valência, né? Então o flúor, vamos lá, abrir aqui a canetinha, vamos lá, o flúor. Nós vimos na distribuição eletrônica que ele vai ter, na última camada, a camada L, 7 elétrons. Certo? Então 7 elétrons, sendo que o mais próximo lá é 8, né? Então ele vai ter uma ligação. Vai ter uma ligação. Enquanto que o cloro na última camada, era também camada M, no caso 7 também, ó. Então também somente uma ligação. Já o bromo, né? O bromo tem 35, né? O número atômico dele, lá na última camada, vocês lembram qual era? Camada N, né? Camada N também era 7, ó. Então também só uma ligação. Certo? E já o oxigênio, nós vamos observar, da última camada dele, né? Camada L era 6, né? Fizemos nesse instante, né, galera? Volte o vídeo para você ver. Então, ó, 6. Então, para 8, né? São duas ligações. Beleza? Então, nós temos para o flúor, né? Uma ligação, de acordo com a última camada. O cloro, uma ligação. O bromo, uma ligação. Já o oxigênio, duas ligações, porque ele vai ter 6 elétrons na última camada. E para estabilizar, precisaria de mais 2, né? Para completar os 8. Represente a fórmula eletrônica, também denominada fórmula de Lewis, de cada uma das substâncias cuja fórmula molecular aparece a seguir. Então nós temos aqui a fórmula molecular, vamos ali para a fórmula eletrônica. Então, somente desses primeiros 4 aqui, certo? A, B, C, D, o que foi pedido na última aula. Vamos lá então. Vamos fazer aqui primeiro, galera, do bromo, né? Bromo, o que é que se observa aí? Que são duas partículas, né? Duas moléculas de bromo, né? Então, vamos colocar aqui o Br e o Br. Então, ele vai... o bromo, vocês lembram lá que é uma ligação só, né? Nesse instante a gente viu. Então, se o bromo é uma ligação só, então ele vai compartilhar, ó, um par, certo? Na última camada dele lá, eram quantas no bromo? 7, né? Então, quando ele compartilhou uma, ficou 8. Então, aqui eu já tenho 1, ó, 2, 3, cadê? 4, 5, 6, 7. É para ser bolinha, certo? Mas não fica difícil fazer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, esses dois aqui, as centrais, está sendo compartilhada, viu, galera? Pronto, essa aqui é do bromo, né? E dessa próxima aqui, né?
É o hidrocloreto, eu nem sei aqui direitinho, vamos lá. O hidrogênio, você já sabe que é uma só, né? Então vamos lá, hidrogênio. Isso aqui é da A, viu? Isso aqui é da B. Temos uma de hidrogênio e uma de cloro, né? Hidrogênio, você já sabe que tem uma. E o cloro, de acordo com a questão anterior, é só uma também, né? Que ele vai compartilhar. Pronto, e o cloro, de acordo com a questão anterior, ele tem 7 na última camada, então ele vai fazer 8. Então aqui eu tenho mais um aqui, né? Completando os 8. Pronto, vai ficar isso aqui. Mal feito, certo? Mas espero que vocês tenham compreendendo. Cada risquinho desse aqui é como se fosse um elétron, certo? Já no item C, nós temos duas de hidrogênio. Certo? Vou colocar uma aqui, ó, e a outra aqui. E uma de enxofre. Galera, enxofre, deixa eu pescar aqui na tabela. O enxofre ele vai ter, deixa eu ver aqui, 6 na última camada, né? Então, ele vai precisar de 2 ligações. Certo? Ele vai precisar de 2 pares, né? De 2 pares, certo? 2 pares. Deixa eu organizar aqui vou colocar aqui o espaço maior, certo? Então eu vou colocar assim um lado do outro, fica mais fácil entender. Então aqui ele vai ter um par, né? 2 pares, certo? Porque tem 6 na última. Então precisa de 2 pares. Então ele vai fazer 8 no total, né? Então 8 no total. Pronto, 8 no total. Beleza? Os dois aqui compartilhados, não. Fazem 4, mas os outros 4 ali fecharam os 8. Ok? E já no último aqui, ó, eu tenho agora são 3 de hidrogênio. Temos 3 de hidrogênio. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um desenho aqui, né? O hidrogênio, ó. Outro de hidrogênio e outro de hidrogênio. Ligado ao nitrogênio, né? E aí, como é que fica então? O nitrogênio, ele vai ter, né? Ele vai ter somente quantos lá? Na teoria, ele vai ter... Deixa eu pesquisar aqui na tabela periódica. Nitrogênio. Ele vai ter 5, né? Se eu não me engano. Então ele vai precisar de 3, né? Então por isso temos aqui os 3, né, de hidrogênio, certo? Então dividindo cada um, ó, vai precisar de 3 compartilhamentos, ó, 3 pares, certo? E para fechar os 8, né, ó, os 2 aqui, pronto. Então fechou. Então ele compartilhou 3 nitrogênio. É que nós vimos lá no início, que dá a ligação covalência, né? Tem lá na página 80. Certo, galera? Então a aula de hoje foi essa correção. Certo? Na próxima aula a gente vai continuar aí com a ligação metálica. Ok, galera? Valeu. Grande abraço a todos.